Olá, sejam todos muito bem-vindos ao SMcast, podcast exclusivo da SM Tratores. Este que é o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Quero muito ter a oportunidade de fazer um convite a você, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, escanear o QR Code aqui na tela e nos acompanhar também em todas as redes sociais. Vai ser um privilégio ter a companhia e a audiência de vocês. Depois de uma série de episódios gravados diretamente da Agro Brasília 2024, estamos de volta aqui em estúdio e hoje com um episódio muito especial e uma convidada muito especial que eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao SMcast, que é a Ingrid Graziano, que é produtora rural, engenheira agrônoma e pecuarista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao SMcast, Ingrid. Obrigada, Léo. Para mim é um super prazer a gente vir aqui bater esse papo. Acho que desses momentos sempre saem muitos insights, muita coisa boa. Obrigada. Perfeito. Eu é que agradeço, fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, privilégio estar te conhecendo pessoalmente aqui. E o nosso espaço justamente é destinado a isso, né? A ouvir os profissionais inseridos no contexto do agronegócio, né? A gente percebe que não é só o produtor, ele não está sozinho nessa, tem diversos profissionais que os ajudam, né, na operação e aí das mais variadas áreas possíveis, né? Eu vou tomar a liberdade de fazer algo que geralmente eu não faço, que é ler um pouco, porque você, além de engenheiro agrônomo e pecuarista, tem diversas outras atuações que eu precisei listá-las aqui. Você me corrija se eu estiver errado. A Ingrid é também proprietária da Fazenda Grota, bolsista da Nuffield Brasil, líder de produtos de sustentabilidade da Cargill para a América do Sul e vencedora de diversos prêmios que valorizam a atuação da mulher no agronegócio, né? É um pequeno resumo, Ingrid? São vários chapéus que a gente vai tentando equilibrar aí os pratinhos, mas é isso aí. Como é que é isso? Você sempre imaginou atuar nessas diversas frentes ou foi um processo natural? Foi um processo muito natural, assim. Cresci, nasci e fui criada em São Paulo, capital. Então, para mim, mas meu pai já tinha fazenda aqui em Formosa há muitos anos. Então, fazia muita parte das minhas férias, enfim, vim para a fazenda. E eu sempre gostei muito. Do lado da minha mãe também, meu avô também era pecuarista, então fazia muito parte do meu crescimento, crescer na fazenda. E quando eu escolhi fazer agronomia, com 17 anos no colegial, foi muito natural. Acabou sendo uma escolha bem consequência, mas quando eu estava na faculdade, vim trabalhar na fazenda, não era muito um plano, assim, acabou acontecendo. Sim. A nossa fazenda não era um negócio principal do meu pai, enfim, acabava sendo uma coisa bem pessoal dele, um projeto dele mais pessoal. E quando eu estava na faculdade, acabei explorando outras coisas e comecei a me abrir, então fiz intercâmbio, conhecendo outras culturas, outras regiões. E aí, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu me formei, eu comecei a trabalhar, na verdade, com certificações agrícolas, numa certificadora de produtos focada em produtos orgânicos. E aí começou uma jornada empreendedora que eu acho que é o que me trouxe também a ir muito avançar nessas outras frentes. Eu acho que essa jornada empreendedora acaba aquilo que na época meu pai até falava, eu cobrava escanteio e ia cabecear dentro da empresa. Sim. Então acaba, eu acho que desenvolvendo até essas habilidades da gente conseguir lidar com várias frentes ao mesmo tempo. Eu acho que se envolver não só no movimento de mulheres, mas também de jovens que acabam entrando no agro é super importante. É onde a gente encontra não só conexões, mas também onde a gente começa a fazer parte desse grupo, fazer parte dessa grande rede, que é exatamente o que você falou. Eu acho que cada setor, cada indústria é uma rede no final do dia, onde é super interligada, onde todo mundo se apoia e depende um do outro. E quando a gente encontra, eu acho que esse tipo de apoio, quando você está começando no negócio, seja numa sucessão, ou seja, você que é uma mulher e às vezes está começando a fazer parte do negócio da sua família, enfim, é super importante quando você encontra esse tipo de apoio, outras histórias similares, você começa a encontrar essas similaridades, ajudam muito nesse processo aí, nesse início, né? Não, que legal. Eu esqueci de algo nessas suas atuações? Esqueci de listar alguma coisa ou não? Não, eu acho que você fez sua lição de casa muito bem feita. Não, porque eu imagino assim que depois que se assume várias atuações, é difícil reduzir isso quando necessário?
é um pouco difícil, porque as pessoas me perguntam assim, nossa, mas como você faz tudo isso? Minha resposta é sempre, não sei, eu faço, as coisas vão acontecendo. Que legal. Mas, é um pouco, eu acho que quando a gente entra um pouco nesse movimento de estar muito envolvido, com várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, e é o que você falou, é muito natural. Então, uma coisa puxa a outra. Então, você conhece um grupo de pessoas novas, ou você conhece um grupo que te conecta com outras, enfim. Então, a Nuffield é um super exemplo disso. A Nuffield, ela para quem não conhece, ela é uma rede que ela foi criada num contexto na Inglaterra, num contexto depois da Segunda Guerra. Existia uma indústria de tratores que chamava Nuffield na Inglaterra, e aí o dono dessa indústria de tratores, que ele era conhecido como Lord Nuffield, ele criou um programa que era tipo um mastermind. Então ele pegava produtores e financiava esses produtores para eles irem ao redor do mundo pesquisar sobre inovações para melhorar a produção de alimentos nesse contexto pós-guerra. Isso cresceu, virou um programa, hoje tem mais de 2.000 bolsistas que já passaram pela Nuffield durante todos esses anos, tem em diversos países, e a ideia é justamente isso, é ter pessoas, produtores ou então pessoas que são ligadas à cadeia do agronegócio e que vão pesquisar um tema ao redor do mundo e trazer uma inovação. Mas mais que isso, esse é um programa de 2 anos que você viaja, conhece a agricultura no mundo inteiro. Perfeito. Mas mais que isso, a gente fala que a Nuffield, ela não é só esse período de 2 anos, mas que ela é para a vida, porque é justamente isso de conexões. Então, você se conectar com produtores ao redor do mundo e uma coisa que começa a levar a outra, né? Sim. Muitas vezes, eu costumo pensar muito de que, às vezes, a solução para o meu problema, seja dentro da fazenda ou o que eu estou fazendo, às vezes não está numa outra fazenda de pecuária, mas às vezes ela está numa indústria de trator, às vezes. Legal, então, eu acho que é importante essas frentes, que você ter essa diversidade para você conseguir encontrar inovação, encontrar a solução, que cada vez mais a gente é forçado a isso, né? Eu acho que tem mudado muito os desafios, eu acho que eles têm acelerado mais. Sim. Então, eu sinto que antigamente a gente tinha tinha uma safra que tinha um desafio, e aí você lembrava ali num período de tempo que você tinha pontuais desafios. Perfeito. Mas parece que cada vez mais isso está acelerado, né? Sim, então, sim. É interessante isso, eu acho que isso força muito a gente, eu costumo falar que é um pouco sair da bolha. Da gente sair um pouco só de dentro da porteira e procurar a solução em outros lugares. Não, legal que isso já foi, você mencionou, pensado há muito tempo atrás. Alguém já teve essa visão disruptiva, né? E foi tão assertivo que até hoje reflete. Exato. Né? Acho que a realidade de hoje é essa que você comentou, né? De você ter que buscar ser dinâmico, né? Em todos os setores. Eu acho que isso chegou muito bem no agronegócio, né? Para mexer bastante com todas as operações, né? Eu costumo sempre fazer uma pergunta, mas acho que para você eu vou ter que mudá-la, que é se você considerava esse tipo de comunicação voltada para o público do agronegócio importante, mas sabendo da sua atuação tão efetiva nisso, a pergunta seria diferente. O quanto é importante essa comunicação voltada para o setor? Eu acho é fundamental. Então, primeiro pelo lado de que às vezes... Primeiro que a gente está num país, eu vou até nem olhar para o mundo, mas vou olhar para um país tão grande que às vezes é super difícil a gente conseguir se conectar como dentro da nossa indústria, enfim, Sim. dentro do agro, dentro do nosso próprio país. E imagina isso se a gente não consegue escutar novas histórias ou se a gente não consegue escutar o que está acontecendo. Então, eu acho muito importante que a gente dê voz a essas pessoas que estão trazendo inovações, que estão buscando coisas novas por aí. Eu acho que tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal por aí e que a gente precisa dar voz. E eu, particularmente, você me falou de canal, mas eu, particularmente, sou muito fã de podcast. Eu acho que a gente que é do agro, que dirige muito por aí, está sempre no trecho. Tá sempre ouvindo um podcast, então eu sou particularmente super fã. Que legal. E assim, se a gente for pensar na importância, como você bem disse, que é fundamental, você considera que essa iniciativa ela deveria vir mais do produtor, ou ela vem primeiro do produtor ou primeiro das empresas do setor? Ou deve existir um equilíbrio nesse sentido? Isso é um bom ponto e eu sempre penso sobre isso, porque você comentou,
há 3 anos também decidi me aventurar um pouco e ter uma experiência no mundo corporativo e hoje trabalho, né, numa trading. E aí eu visto os 2 chapéus, então, tanto de produtor, tanto o lado corporativo. E esse é um ponto, assim, eu acho que do lado corporativo, como empresas, como setor privado, é importante que se dê mais voz ao produtor. Muitas vezes a gente está ali discutindo o que é melhor para o produtor, seja em sustentabilidade, seja para o negócio dele, e a gente não trouxe o produtor para escutar o que é que para ele faz sentido. Então, o produtor ele precisa ter, na hora que a gente está numa mesa de discussão, ele precisa ter um lugar à mesa para ele falar o que para ele faz sentido, para ele participar desse processo. Mas, por outro lado, também como produtor, eu sou um pouco provocativa em dizer disso, de que a gente precisa sair um pouco da bolha, sabe? A gente, como produtor, a gente ficou sempre muito focado em melhorar nossos índices produtivos, nossa eficiência dentro da porteira, mas a gente tem que lembrar que é um mundo conectado e que a gente nada mais é também do que um vendedor de produto. E mesmo se eu estou vendendo meu produto, no meu caso, eu estou vendendo um touro para um outro produtor, ou então você está vendendo seu grão para uma trading, mas no final do dia tem um consumidor final, esse alimento chega à mesa de alguém. E se a gente não conta na sua história para essa pessoa que está sentada à mesa comendo esse alimento, alguém vai contar. Então a gente precisa sair dessa bolha, a gente precisa sair de dentro da porteira e também participar mais, tanto falando o que está acontecendo, mostrar a nossa realidade, mostrar quais são nossas dores, o que é que a gente entende que é necessário. Legal. E também buscar em outros lugares, se conectar e buscar essas soluções, que às vezes, é o que eu falei, pode ser que vai estar em outros lugares. Eu tenho uma história muito engraçada que eu nunca esqueço, que quando eu tinha a empresa, que era uma certificadora, né, de produtos orgânicos, a gente era uma empresa pequena, então para a gente desenvolver um software para gestão interna dos processos e tal, era super caro e era algo que não era viável para a gente na época. E aí eu estava viajando de férias, estava em Nova York, no metrô, e pensando, refletindo sobre a vida, quando eu olhei uma propaganda de um sistema que eu olhei e falei, gente, mas é exatamente isso que eu precisava. E aí quando eu fui olhar um pouco, custava, sei lá, $100 e poucos por mês, e era exatamente o que eu precisava, era só dar uma adaptada. Então, onde que eu ia imaginar que a solução que eu precisava encontrar no metrô em outro país? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tirar um pouco, às vezes, essa venda que a gente tem de muito focado ali no nosso negócio, no nosso problema, e ser um pouco mais amplo, né? Nossa, que legal. Se a gente pensar que existe um olhar de fora do agro, por assim dizer, você acha que esse olhar de quem está de fora, que não conhece os processos, que não está inserido no dia a dia, é muito prejudicial a vocês, produtores? O que fica é que sim, é muito prejudicial. Mas esses dias, agora eu não me recordo a fonte, mas eu vi uma pesquisa que pesquisava sobre como era uma pesquisa pública de como que era a opinião das pessoas sobre o agro. E aí o que essa pesquisa mostrava? Que uma maioria da população ela não tinha uma imagem ruim do agro. Então, o que nos leva a refletir? Que quem tem essa visão é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Entendi. É uma minoria que está conectada nas redes, está conectada nas mídias, ela é uma minoria que faz barulho. Consegue espaço para manifestar. Consegue espaço para manifestar, né? Exato. E aí, eu acho que também, a gente como produtor, também precisa ter a humildade de que existem críticas que faz sentido. Tem coisas que a gente precisa melhorar, assim como todo setor. Existem coisas que tem que melhorar. Mas o que eu acho que é mais doído como produtor é quando são críticas que não tem nem pé nem cabeça. Então, quando são críticas totalmente sem fundamento, quando eu como pecuarista eu vejo muito isso, então aqueles cálculos de quanto de água tem em um bife. Mas espera aí, a gente esquece que a água depois, o boi também urina, então isso também volta para o sistema, a água está vindo da chuva. Então, você vê que são dados que querem servir para um propósito de um ativismo que não necessariamente vai ser construtivo. Então, eu tenho
eu tento usar, eu não sou super ativa nas redes, tento ser, exige uma dedicação gigantesca às vezes, né? Dúvidas. Mas eu tento mostrar muito isso, assim, a gente na fazenda. Então, o que não se trata muitas vezes do jeito, o problema, eu costumo usar uma hashtag que o problema não é a vaca, é o como. Então, o problema não é qualquer tipo de vaca, mas é a forma que você cria a vaca. Tem formas horríveis, tem sistemas que realmente eles não estão sendo ambientalmente responsáveis, não estão sendo socialmente legais para aquele ambiente, mas tem ambientes que, ao contrário, a gente está usando a pecuária para regenerar o ambiente, para trazer mais biodiversidade para esse ambiente, por aí vai. E com a agricultura a mesma coisa. Então a gente precisa um pouco separar o joio do trigo, sabe? Tem gente fazendo coisa, tem, mas peraí, eu não tenho nada a ver com esse cara. Então, quem às vezes está lá fazendo uma grilagem de terra na Amazônia e colocando lá 5 cabeças de gado, 30 cabeças de gado, só para esperar valorizar aquela área, ele não é um pecuarista. Ele não representa a pecuária. Então a gente precisa separar um pouco isso, e a gente só consegue fazer isso mostrando a realidade. Mostrando que um pecuarista, ele está preocupado com a eficiência dele, ele está preocupado com a produtividade, com o bem-estar animal. E não é só porque ele é bonzinho, é porque isso também reflete na sustentabilidade do ponto de vista do negócio dele ser permanente, né? Do negócio dele ser longevo aí ao longo do tempo. Se não tivesse esse olhar de fora, muitas vezes sem fundamento, você acredita que o setor estaria mais desenvolvido? Ou vocês conseguem blindar um pouco disso? No sentido de, não vou mudar a minha operação porque está sendo dito que ela agride o meio ambiente, por exemplo. Vocês conseguem essa blindagem? Eu não sei se como produtores, sinceramente, se a gente talvez muda muita coisa pela opinião, mas como país, com certeza. Eu acho que o que a gente hoje... O que a gente passa como país, principalmente ligado à questão ambiental, ligado à questão de desmatamento, é muito porque a gente talvez não foi muito eficiente em comunicar, fazer o nosso papel de também se impor, como a gente sempre fala, a gente é uma superpotência, enfim, mas então a gente precisa se impor como superpotência, a gente precisa também colocar aí o nosso lugar. Então... e fazer cumprir aquilo que a gente propriamente nos propõe, né? A gente perdeu, ao meu ver, a gente perdeu uma super oportunidade, que a gente tem uma das melhores leis ambientais do mundo, das mais robustas, que é o Código Florestal, mas a gente falhou em conseguir fazer ela ser cumprida e justamente separar o joio do trigo. Então, quantos % do desmatamento hoje é ilegal? É a maior parte. Então, será que quem está, às vezes... pedindo uma autorização e fazendo uma supressão para ele poder, ainda tendo a sua área de reserva legal, cumprindo com isso, mas está querendo abrir aumentar a sua área de produção? Será que é essa a pessoa que é o problema? Talvez não. Então, eu acho que talvez, não sei se como produtor a gente muda muito a nossa operação, se isso já chegou para a gente, mas como país, com certeza. Eu acho que o Brasil, a gente... perde muitas oportunidades ou sofre muito mais, a gente tem que caminhar muito mais devido a estar exposto a essa opinião global, né, sobre o que está acontecendo por aqui. E o problema, eu acho que, assim, inevitavelmente, em algum momento vai chegar mais diretamente a vocês, né? Que se começa a mudança no país, em algum momento vai afetar vocês, né? Seja pelas leis, seja pelo mercado, né? Mas eu queria aproveitar e fazer a conexão com o seu início de trajetória. Porque eu imagino que em algum momento essa chave virou e você começou a olhar da maneira como você olha hoje. Quando foi que você fez essa conexão? Você falou assim, já foi lá na infância, pela influência talvez dos seus familiares? Como é que deu esse início da sua trajetória? Eu acho que o início eu acho que fazer parte, assim, do agro como um todo, eu acho que foi uma coisa bem natural que eu nem me lembro, né? Que desde pequena estava no curral. Então, sempre fez muito parte. Mas eu acho que essa virada de chave, talvez, de entender um pouco o mundo e como as coisas são conectadas, até como que é a nossa imagem e a importância da gente comunicar isso, para mim, uma grande virada de chave foi quando eu fiz intercâmbio. Então, eu fiz intercâmbio na faculdade, eu morei 6 meses na Holanda e 6 meses na Inglaterra. E na Holanda, eu morei numa fazenda com uma família que tinha uma produção biodinâmica. Então, que é uma produção super alternativa.
E a imagem que eles tinham do Brasil, o dia que eu cheguei, eles tinham um adesivo em casa, no carro, que era um mapa assim, da América do Sul e a Europa, e era um barquinho indo do Brasil para a Europa com uma caveira, como se, tipo, com veneno. Então, aquele foi o meu bem-vindo. Tipo, peraí, o que eu tô fazendo aqui? E aí foi super interessante, assim, de que a visão que eles tinham do Brasil, a visão que eles tinham do que a gente estava fazendo da nossa agricultura. E aí, como eu era a primeira, eles já recebiam intercambistas há bastante tempo, mas a maioria era que fazia agronomia, mas que não tinham um histórico, a família não era produtora, enfim, eles não conheciam essa realidade. E quando eu fui para lá, e aí eu começava a mostrar vídeo da fazenda, da nossa fazenda, e os passarinhos, então... eles gostavam muito de pássaros, eles faziam várias viagens para ver pássaros. Legal. E aí, quando eles viam, falavam, mas nossa, isso é na sua fazenda? Na minha fazenda. Nossa, mas vocês têm tantos animais assim? Sim, a gente tem muitos animais assim. Então, eu acho que foi minha virada de chave de falar, gente, como o mundo é grande, como a gente tem opiniões tão diversas sobre o que está acontecendo e como a gente, brasileiro, a gente sabe o potencial que a gente sabe como o Brasil, eu sou meio suspeito que eu sou muito apaixonado pelo Brasil, eu acho que a gente tem, assim, o tanto de riquezas que a gente tem, o tanto de belezas, também a nossa cultura, o jeito que a gente é como povo. Então, a gente tem tantas coisas boas na mão, só que como que a gente mostra isso? Como é que a gente transmite isso? Perfeito. E é muito interessante, porque toda vez que depois eu tenho oportunidade, seja profissionalmente, seja por meio da Nuffield, enfim, de receber pessoas que vêm para o Brasil, é incrível que todo mundo fica assim, mas espera aí, como é que vocês fazem isso? Vocês fazem 3 safras em alguns lugares, como é que vocês fazem isso aqui? Eu falo, pois é. Interessante isso ainda já no contexto de nível de informação que a gente tem hoje, né? Que não é difícil de você conseguir contato com outras regiões, com outros países, né? E ainda assim existe uma distorção, né, dessa realidade. Mas você percebeu que eles aceitaram? Que era diferente o funcionamento? Teve essa aceitação? Teve eu acho que eu coloquei, eu não sei se eu consegui convencer 100%, mas sabe quando você coloca aquela pulga positiva atrás da orelha? Então, para eles começarem a refletir. E aí, eu tive a oportunidade que eu estava fazendo uma viagem da Nuffield o ano passado, e aí eu voltei para a Holanda, como parte de um tour que eu estava fazendo, e aí eu consegui dar uma escapulida do meu programa um dia e fui visitar a fazenda que eu morei, fui visitá-los. E aí foi super interessante porque... Anos depois, eu voltei, foi exatamente 10 anos depois que eu voltei, então ver como que eles estavam, na época eles tinham 3 filhos, mas os 3 estavam cada um trabalhando numa coisa, e agora os 3 filhos voltaram para trabalhar na fazenda, e aí eles estão se preparando para se aposentar, enfim. E aí a gente conversando, e um dos filhos deles é super, também, super antenado, enfim, mas super crítico ao Brasil. E aí várias coisas que aí a gente teve a oportunidade, eu fui lá e, claro, passar uma tarde com eles, fiquei trabalhando com eles, então, e é o melhor ambiente pra gente ir conversando. Perfeito. E aí várias coisas de, vocês estão desmatando todas as florestas. Mas você sabia que na minha fazenda, eu tenho 35% da minha fazenda vegetação nativa? Então, peraí, vamos ver aqui, aqui vocês têm 60 hectares, peraí, daqui até ali, você não ia plantar nada, ali ia ser mata. Pode ser para você? Como assim? É assim. No Brasil, o mínimo que você tem que ter é 20%. Então é isso, assim, eu sinto que... Não sei se a gente consegue, talvez, o convencimento total, talvez vem com o processo, mas é importante a gente colocar esses pontos, essas pulgas atrás da orelha para refletir, né? Que legal. Você teve influência familiar, você comentou que é natural de São Paulo, né? Você teve influência familiar nesse processo? Já era algo que alguém te estimulava a defender? Bom, meu pai sempre trabalhou bastante com sustentabilidade, então eu sempre ouvi, e também eu acho que a fazenda, a forma que eu sempre vi ele gerindo a fazenda, então sempre foi de uma forma que o capital natural era algo que era importante como uma ferramenta nossa da fazenda, não era um peso, não era algo que, nossa, que saco, eu tenho que fazer isso daqui, ter essa reserva legal, ter essa PP. Meu pai sempre viu isso como algo que fazia parte, como ferramenta do nosso sistema de produção. Então, acho que eu sempre tive esse exemplo, mas eu acho que foi também influências durante o próprio processo, assim, da faculdade, sabe?
eu sempre fiz estágio com pastagem, depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio e até meu TCC na época foi começando a olhar, poxa, como é que, na época eu estava olhando fluxos de energia, então para eu produzir 1 quilo de carne, o que é mais eficiente em termos de energia? É um confinamento? É um sistema pasto? Legal, então acho que eu sempre fui também tendo estímulos durante a vida acadêmica disso, assim, como que a gente consegue ser mais eficiente, mais ambientalmente também eficiente, né? Sim, sim. Você em algum momento se viu fora do agro? Porque não tão passado assim, mas recente, se percebia que não se tinha muita oportunidade dentro do setor, né? Ou você era assumindo os negócios da família, sim, quem tinha, ou senão você buscava na cidade uma oportunidade. Você em algum momento se viu fora desse universo? Ou desejou estar fora? Engraçado que não, assim, não, né? Eu acho que... Mas acho também pela conjuntura, o fato do meu pai ser agrônomo, meu marido é agrônomo também, a gente se conheceu na faculdade, então é uma coisa que a gente vive e respira, assim às vezes a gente até brinca que às vezes até exagerado, sabe, que não tem um minuto de paz. Mas não, eu acho que nunca foi muito natural. Acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Claro que já me vi fazendo outras coisas e tenho muita vontade. Assim, esse negócio de eu ter ido trabalhar no mundo corporativo é muito porque eu tenho essa sede de querer ver as coisas, como é que acontece as coisas internacionalmente, legal, como é que é essa cadeia, como é que tudo é tão grande, como é que as coisas acontecem. Então eu tenho muito essa sede, assim, essa ânsia de ver as coisas, perfeito. Mas eu acho que sempre ligado ao agro, assim, que eu acho que a agricultura, a pecuária é tão apaixonante, né, quando a gente vê um processo de você plantar uma semente, de depois de você colher, e é tudo é tão até chega a ser até um pouco mágico, assim, a forma que você consegue, quando você tem uma ação e depois você vê a reação disso. Então, na fazenda eu vejo muito isso. Então, o tanto que a gente tem uma ação de ter um bom manejo de pasto, o tanto que depois isso retorna. Então, você começa a ver o tanto que melhora a biodiversidade, o tanto eu sou um pouco que a gente é um indicador da gente olhar matéria orgânica no solo, cogumelo, né? Então meu pai até fica rindo, falou, hoje em dia você fica só procurando cogumelo no pasto, mas é isso, é um pouco é muito gratificante, sabe? Eu acho que é uma profissão muito gratificante, né? Então esse seu período de formação foi disruptivo para você? Eu percebo que para alguns é um momento chave, né? De dar um direcionamento profissional. Você já veio com todo esse direcionamento, né? Foi disruptivo para você esse período de formação mesmo? Eu acho que foi disruptivo, principalmente da realidade que eu vinha. Então, de crescer, viver em São Paulo. Eu lembro que até hoje, né, para as minhas amigas, enfim, é um pouco, nossa, o que ela foi fazer? Ela trabalha com vaca hoje, e o Instagram dela só tem vaca. É muito diferente, né? É uma realidade muito diferente. Então, eu acho que foi bastante disruptivo, assim, para poder até me encontrar um pouco mais, sabe? Como o que eu realmente gostava de fazer, como, enfim. As suas experiências internacionais sempre foram promovidas pelo agro, por assim dizer? Sempre foram promovidas pelo agro. Esses dias eu estava até conversando com um casal de amigos e a gente estava falando de outras coisas e aí eu comentei alguma coisa sobre Israel. E aí eu falei, porque eu tive a oportunidade de ir para Israel. Daí eles, nossa, que legal, o que você foi fazer em Israel? Daí eu falei que eu tinha, como parte da Nuffield, a gente tem parte do programa, a gente tem o que a gente chama o Global Focus Program, que é um tour de 5 semanas por vários países para a gente conhecer a agricultura desses países. Perfeito. E aí eu fui para Singapura, Japão, Israel, Holanda e Estados Unidos para conhecer a agricultura desses lugares. E aí em Israel a gente ficou quase 10 dias viajando pelo deserto, conhecendo os kibbutz, que é a forma que eles se organizam, grande parte da agricultura lá. E a gente estava falando sobre isso, e aí a primeira coisa que esse meu amigo falou, ele falou, nossa, mas por meio da agricultura, por meio do agro, você conseguiu ir conhecer Israel. Eu falei, pois é. Então, sim, sempre foi muito, muito promovido. E é muito interessante, porque é uma outra forma de você conhecer um país também, né? Então, eu costumo... Da Holanda eu escuto muito falar isso. Então, quem vai para a Holanda e vai para Amsterdã tem uma experiência. Perfeito. Que é totalmente diferente do que a Holanda representa no seu interior. Então, quem olha Amsterdã fala, nossa, que cidade cosmopolita, para frente, etc.
No interior. Buscou só aquilo, né? Exatamente. Só o turístico da cidade. Só o né? turístico. O interior são pessoas, ao contrário, que tem um tradicionalismo grande, tem uma crítica até à própria estrutura que se estruturou, a própria Amsterdã. Então, é totalmente diferente, totalmente diferente. É uma forma diferente de você conhecer o país, né? E quanto à agricultura, o quanto é diferente lá fora? É mais rústico ou mais tecnológico? Tem essa diferença grande? É muito diferente. Eu fiquei super... Acho que tem alguns highlights, assim. Japão, para mim, me chamou muita atenção. Eu imaginava um Japão super tecnológico, porque quando a gente pensa em Japão, o que a gente pensa? Robô, máquina, tecnologia. Eu imaginava assim, nossa, vai ter um robô plantando um robô. E não, é uma agricultura super tradicional, super intensiva em mão de obra, porque eles também têm ali, e aí eles enfrentam um problema de envelhecimento da população, então uma dificuldade de mão de obra. Mas uma agricultura bem tradicional, assim, bem, se a gente refletir um pouco com o Brasil, seria de vários anos atrás de como que a gente estaria. Bem interessante. Agora, Israel, por exemplo, já é outro contexto quando a gente pensa em tecnologia. Então, quando a gente olha o que eles fazem com irrigação, eles usam água do Mar Morto e tem todo o processo de dessalinização da água. Eu fiquei chocada quando eu aprendi que uma tamareira, ela consome 1.000 litros de água por dia, cada pé de tâmara. Exato. Como é que faz no meio do deserto? Exato, no meio do deserto. Então eu fiquei chocada, assim, como a tecnologia os levou até lá. E quando você está andando pelo deserto, é tão incrível que você está na estrada, é deserto, deserto, deserto. Do nada você vê um oásis verde. O que é? É um kibbutz, que eles têm agricultura ali, mas com irrigação. Legal. Então eu vi plantação de uva, de maçã, de tudo que você pode imaginar, tudo com irrigação. Então lá a tecnologia me chamou muita atenção dessa parte de irrigação, automatização e etc. Mas por outro lado, eu acho que, em termos de boas práticas agrícolas, quando a gente olha conservação de solo, a forma regenerar o solo, que hoje a gente fala muito de agricultura regenerativa, o Brasil ele está muito à frente de muitos lugares, muito à frente. Então, quando em alguns lugares a gente está discutindo não revolver o solo, aqui a gente já está falando como melhorar o nosso não revolver o solo, que é o que a gente chama do sistema de plantio direto, mas a gente está muito à frente nisso. Então, em alguns lugares estão falando, vamos implementar a cultura de cobertura. Aqui no Brasil a gente está mais discutindo quais são as melhores espécies já para a gente fazer uma cultura de cobertura, porque já não é algo, nossa, super novo você fazer uma cultura de cobertura. Então o Brasil é muito à frente e, por outro lado, também, e aí eu acho que isso é muito mérito dos produtores, é a forma que a gente é muito inovador e assim, corajoso. Porque quando a gente, sentada assistindo uma palestra no USDA, quando eu comecei a ver como é estruturado as políticas deles de Farm Bill e o quanto que eles têm de incentivo para conservação de solo, incentivo para manter os campos que eles falam que seria como se fosse uma vegetação nativa, que é para atrair os pássaros, enfim. Perfeito. A quantidade de incentivo que eles têm, a gente olha e fala, nossa, se tivéssemos isso? Se eu tivesse isso, o que mais eu estaria fazendo? Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem um crédito muito grande por isso, que a gente nunca esperou alguém nos pagar para isso. Devemos ser reconhecidos? Devemos ser reconhecidos de alguma forma. Perfeito. Mas, também, eu não acho que a gente só deve esperar por isso. Acho que hoje a gente vê isso. Então, carbono, por exemplo, acho que é um hot topic aí para todo mundo. É uma super oportunidade, mas, por outro lado, eu vou ficar esperando fazer uma coisa que vai ser bom para o meu sistema de produção, que eu vou aumentar minha matéria orgânica, eu vou ter mais produtividade, esperando só esse mercado? Não. Eu vou fazer isso e esse mercado vai ser consequência, vai ser a cereja do bolo o dia que ele existir. Então, acho que a gente vem fazendo isso muito bem e tem que continuar fazendo isso muito bem, porque a gente está ganhando muito com isso. A gente consegue fazer 2 safras, 3 safras em alguns lugares, recordes de produtividade quando a gente não tem nenhum desafio climático. Então, acho que nisso o Brasil é um destaque muito grande, até de colocar um pouco de medo em alguns países, às vezes. Legal. Eu acho legal que, assim, vocês produtores, acho que são os primeiros a se beneficiarem da própria preservação que vocês fazem, né?
Por isso, talvez você dizer que não precisa esperar que todo o ambiente seja propício, sendo que se vocês executarem essas ações, automaticamente vocês já vão estar colhendo os benefícios, né? Vocês conseguem ver isso mesmo na prática? Nossa, Léo, 100%. Assim, Legal. Sustentabilidade... primeiro que hoje sustentabilidade ficou um pouco taxado, né? Então, às vezes você fala sustentabilidade, eu falo, nossa, já vem aquela pessoa que é o abraçador de árvore. e não é assim, gente. Sustentabilidade é muito além. Assim, é a forma que realmente isso vem. Eu escutei essa semana e eu achei muito bom, né? Que tudo começou lá numa COP que falaram de desenvolvimento sustentável, que era você desenvolver a economia, desenvolver o país, mas de uma forma que era longeva, então uma forma socialmente justa, uma forma que ambientalmente é positiva, uma forma que economicamente faz sentido, enfim. Aí a gente pegou e encurtou essa palavra para desenvolvimento sustentável, para sustentabilidade. E aí depois, com o tempo, a gente ainda encurtou isso de que sustentabilidade é sinônimo de vegetação nativa, e ponto. E é muito mais que isso. Assim, sustentabilidade está na forma que a gente gere muito a fazenda, sabe? Legal. E pra gente, isso é muito... É a veia, assim, do nosso negócio, eu falo, dentro da fazenda. Então, dentro da fazenda, a gente trabalha muito com recuperação de pastagens degradadas. A gente está numa região... A gente está no município de Formosa, mas é uma região um pouco, que a gente fala ali que é o Vale do Paraná, é uma região que climaticamente é um pouco mais desafiadora, solos ácidos, um regime de chuva que chove um pouquinho menos, então a gente precisa de sustentabilidade para que a gente consiga ser eficiente. Sobrevivência para a gente sobreviver, exatamente. Legal. Se eu tiver um pasto degradado, se eu não melhorar minha pastagem, se eu não tiver mais matéria orgânica e palhada no solo para reter mais água, se eu não manejar bem meus pastos, enfim, eu não consigo sobreviver. Então, eu não vou ser eficiente, eu não consigo pagar minhas contas. Em termos de pecuária, a cada vez mais a gente vê isso acontecendo. As margens da pecuária, elas são pequenas e a gente vem de uma série aí histórica de 3, 4 anos de margens muito ruins, que se você não for eficiente, se eu ainda tiver que somar com isso custos de nutrição muito caros para você conseguir tentar compensar isso, que você não consegue, mas se você tentar buscar isso, é o velho de que o pasto tá ruim, compensa no coxo. Não, sua conta nunca vai fechar assim. Então, é como que você tenta ser eficiente dessa forma. E aí, depois, uma coisa, eu acho que quando você entra nessa jornada, eu costumo falar que a sustentabilidade ela é uma jornada. Então, você começa primeiro entendendo, peraí, eu estou cumprindo com a lei do meu país, eu estou cumprindo com o Código Florestal, o que a lei pede. Depois você começa, isso acaba se desenvolvendo. Você começa a olhar como você é mais eficiente, depois quando você olha como você é mais eficiente até na sua governança. Porque sustentabilidade, quando a gente está falando, por exemplo, boas práticas agrícolas. Poxa, você tem que usar, para você aplicar defensivos, você tem que usar EPI, você tem que fazer tudo da forma correta. Isso é uma chatice? Não. Por outro lado, é a forma que você está gerenciando o seu risco de você ter um acidente de trabalho, de você ter um problema com o seu colaborador, enfim. Então, é uma gestão, a forma que você gere seu negócio. Até você chegar a olhar o que a gente chama aí dos resultados ambientais, que aí você vai olhar, se aumentar seu carbono no solo, você aumentar o quanto que você tem dos seus recursos hídricos dentro da fazenda. Então, isso faz muita diferença e cada vez mais a gente vai ser forçado a isso, né? A gente está vendo que mudanças do clima não é aquilo que se falava anos atrás de um lugar vai ficar muito seco, um lugar vai ficar muito frio. Não é isso. Sim. É imprevisibilidade climática. E eu acho que isso é até pior, né? Do que a gente falar que esse lugar aqui vai ficar muito seco. Porque aí você já conta com aquilo e você se prepara. Mas a imprevisibilidade você não sabe. Um ano vai chover demais, outro vai chover de menos. Aí esse ano foi um ano super desafiador para a gente aqui na região, né? Verdade. Pra gente na fazenda geralmente começa a chover em outubro, foi chover em janeiro, e aí quando começou a chover teve um ataque desenfreado de lagarta, aí depois parou de chover de novo, aí começou a chover de novo e teve lagarta de novo. Então assim, a gente tem que se adaptar a isso. E se não for um ambiente que é mais integrado, um ambiente que ali, eles se conectam, as coisas se conectam, ele é mais frágil, né? Então, para fazer essa conexão, pessoas, natureza e animais, por assim dizer, tem muita coisa nesse
intervalo muita coisa entre cada nesse intervalo. E outro, né? Exato. Eu costumo falar que, assim, essa relação que a gente fala solo, animal e planta, ela é tão conectada que quando você vai olhar os micro-organismos que você tem no solo, isso reflete a forma que a sua planta vai crescer, a pastagem vai crescer, isso reflete a forma que o seu animal vai crescer e depois ele tem a matéria orgânica dele, seja por meio da urina, da ureia, seja por meio do esterco, isso volta para o sistema. Então, a forma que tudo se conecta, assim. Então, a gente sabe, na fazenda, por exemplo, um grande indicador de que a gente está tendo uma saúde ali naquele ambiente é um besouro que chama rola bosta, que é um grande indicador de que se você... O que ele faz? Ele vai no esterco e ele revolve e incorpora o esterco no solo. Então, na verdade, ele está trabalhando para a gente. Só que se você começa a ter um ambiente desequilibrado, onde você não consegue ter aquela rede de insetos que eles têm uma relação entre si, ou produtos químicos onde você não consegue ter o desenvolvimento desse inseto, enfim, você acaba, uma coisa vai desequilibrando a outra e vai ficando tudo capenga. Então, tudo tem que ser muito bem conectado, né? Que legal. Eu fico pensando, como um leigo que sou no assunto, que as coisas são muito mais genéricas, né? Eu quero analisar a qualidade desse ambiente. Eu subo um drone ou um satélite e vou ter uma imagem aérea. Tem tanta quantidade verde, isso aqui está seco. Na verdade, não, né? É olhando, não o macro, mas os micros detalhes que determinam a qualidade de um ambiente, né? Por assim dizer. Eu acho que quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente tem muitos benefícios, produtividade e tal, mas para mim, agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, é uma forma de empoderar o produtor. Por quê? Porque você só consegue fazer e regenerar ali, que a gente fala agricultura regenerativa, de você regenerar esse ambiente, se você conhece o seu sistema de produção, se você conhece o seu ecossistema, se você sabe aonde que você tem problemas com uma praga em específico, onde seus micro-organismos talvez ali não estão tão bons. Então, é uma forma de você empoderar. E quando você empodera e você melhora essa sua relação com o seu ecossistema, com o seu solo, você consegue entender e gerir melhor seus custos, porque você sabe, talvez você está usando um insumo que não está te trazendo tanto benefício. Será que algumas regiões talvez não seria o lugar de você tentar plantar uma outra coisa, porque ali não está sendo eficiente. Então, você só consegue fazer isso estreitando essa relação. Eu acho muito... Eu fico maravilhada quando eu vejo... Você vai visitar um produtor e numa lavoura e ele fala, não, exatamente aqui eu tenho uma mancha, que eu sei que aqui eu produzo tanto, ali eu sei que eu tenho não sei o quê. Então, você vê que ele conhece, ele não olha para a lavoura dele como uma fábrica. Eu vou lá, eu planto, eu vou lá, depois eu colho e pronto. Não, ele conhece aquilo como realmente um ser vivo, né? Perfeito. É um cuidado, né? É um cuidado. E eu imagino que essas práticas não sejam regras, por assim dizer. Talvez o que se aplique na sua propriedade não seja a necessidade do outro, né? Tem muito essas variáveis? Muito, demais, assim, não é uma receita de bolo. Eu acho que foram desenvolvidos pacotes tecnológicos que foram o que nos trouxeram a agricultura até aqui. Legal. E que são importantes, que foram o que fez a gente conseguir produzir no cerrado, foram o que a gente fez o que a gente conseguir, a gente ter altas produtividades, enfim. Mas, sinceramente, eu não sei se é isso que nos trouxe até aqui que é o que nos vai levar adiante. Entendi. Porque eu acho que os desafios agora também começam a ser diferentes. Perfeito. Então, não acho mais que é o mesmo pacote tecnológico que eu levo na sua fazenda e eu falo, com tantos dias você aplica isso, com tantos dias você aplica aquilo, depois você faz isso. Não vai funcionar, porque não faz sentido funcionar em todos os lugares, porque é diferente. O meu vizinho do meu lado já não é igual ali. Dentro da nossa própria fazenda, um pasto já não é igual ao outro, né? Perfeito. Então, a gente tem que entender essas diferenças e adaptar. E a mesma coisa, a gente voltando um pouco, acho que nesse papo um pouco Brasil frente ao mundo, também. Então, quando a gente está falando, às vezes, de práticas de agricultura, de pecuária, enfim, que funcionam em outros países, não necessariamente é o que vai funcionar aqui e vice-versa. Então, esse é um papel nosso também, eu acho que de mostrar o que é que está funcionando aqui, o que é que a gente está fazendo, se envolver mais nisso, sabe? Legal. Da gente conseguir tropicalizar um pouco mais os conceitos que a gente tem por aí, né? Perfeito. E eu queria fazer a conexão com a sua experiência da Nuffield. Se
como surgiu essa oportunidade primeiro e se foi isso que você foi buscar através dessa experiência, poder entender o que está acontecendo lá fora ou mesmo levar o daqui para lá, né? O que te proporcionou essa experiência lá? Legal. Eu conheci a Nuffield, assim, como são as coisas, como as coisas vão se conectando, né? Eu conheci a Nuffield quando eu comecei, no começo eu falei, eu acho que da importância desses grupos de mulheres, grupos de jovens. Então, quando eu comecei a trabalhar na fazenda, quase 9 anos atrás, imagina, recém-formada, chegando só com um monte de experiência teórica na mala, e ter esse tipo de conexão foi super importante. Em Formosa, a gente tinha um grupo de mulheres, ao qual a Marielle, que já veio aqui, faz parte. Perfeito. E aí, acabei conhecendo ela, enfim, estreitando as relações, e ela fazia parte, não como bolsista, mas como parte da rede de conexão de pessoas. E eu acabei conhecendo, um dia, acho que a gente teve algum jantar, alguma coisa, acabei conhecendo. Falei, quando eu olhei a oportunidade, você viajar o mundo, conhecer a agricultura por meio disso, eu falei, meu Deus, o que pode ser melhor que isso? Legal. E aí, super me joguei nessa experiência. E eu acho que eu falo que eu acho que o meu driver foi de conhecer a agricultura ao redor do mundo. Mas eu voltei com muito mais que isso, assim. Eu costumo falar um pouco que para quem está pensando em entrar no programa, em se inscrever, que fica a dica aí, eu acho que a Nuffield, ela traz um pouco também de mudar um pouco o que a gente é, assim, a forma que a gente, num grupo, se posiciona, a forma que a gente cria um pensamento crítico, a forma que a gente escuta as pessoas. É muito importante isso. Numa troca, não é só a gente falar também. Então, a gente aprender com outras pessoas, enfim. Porque eu acho que tudo que eu vi me serviu muito para abrir minha cabeça, enfim. Mas provavelmente, quando eu visitar esses lugares de novo daqui 5, 10 anos, muita coisa vai ter mudado. Vai ter um novo impacto. Vai ter um novo impacto, exato. E eu acho que a tecnologia, as coisas, assim, elas são cíclicas. Mas tem as coisas também que mudam, eu acho que a forma que a gente vê as coisas. E eu acho que isso foi o meu maior ganho, né? O seu maior impacto foi esse? Essa bagagem que você voltou de lá? Ou teve outras experiências que você falou, nossa, isso aqui eu nunca imaginava que fosse assim, ou que se eu fizesse isso, vou levar para o Brasil essa solução. Teve algum impacto que te marcou bastante? Eu acho que teve. Também já tive a oportunidade de conhecer, até pelo meu trabalho, também de conhecer como que outras pessoas, nesse mundo aí de mercados ambientais, de carbono, como que outras pessoas estão fazendo muitas coisas. E eu falo que eu sou muito privilegiada, como produtora, também poder trabalhar no mundo corporativo, porque eu tenho acesso a ver muitas coisas do mundo e eu falo, nossa, como que eu posso levar isso lá para casa? Mas eu acho que na Nuffield eu já vi... O que eu vi no intercâmbio, na época... hoje em dia já não é mais tão novo, né? Porque se passaram aí 11 anos já. Mas na época foram de tentar trazer um pouco para o Brasil, um pouco de tecnologia. Então, quando eu estava na Inglaterra, eu estudei numa faculdade e aí eu fiz um estágio num departamento de ecologia da paisagem, chamava. E aí, na época, tinham 2 projetos que eu participei. Um deles era de estudar o impacto na vida marinha dos cabos que passavam no mar para aquelas, para as windmills, para os cataventos, geração de energia eólica. Perfeito. Que ficam em alto mar, só que tem que levar energia para o continente. Eles atravessam... E esses cabos atravessam debaixo do mar e como eles têm um campo eletromagnético, eles confundem os animais, principalmente os tubarões, em achar comida. Que loucura. Então imagina eu, no 4º ano de faculdade, com 21 anos, eu nunca nem imaginei que tinha um cabo debaixo do mar, quando eu estava aqui no Brasil, sabe? Perfeito. E outra coisa também na época era que era um projeto também na Austrália de não ter cerca. E os animais, que hoje a gente várias vezes vê vídeo no Instagram, então que as vacas tinham um colar e se elas ultrapassavam aquele limite, ela sentia tipo uma vibração, emitia um som,
até que ela voltasse. Então, pelo estímulo dela, ela pegava e voltava. Então, o que ele fazia? Porque lá as áreas são gigantescas, né? Ao contrário, aqui a gente fala geralmente, eu tenho 2 unidades animais, 3 unidades animais por hectare. Lá, ao contrário, eles têm uma vaca por 100 hectares. Então, porque eles têm deserto, enfim. Então, imagina você ter cerca nisso. Você não vai ter cerca. Então, na época, eu lembro o quanto que isso foi. Falando, nossa, como que será que tem como eu trazer isso de alguma forma para o Brasil, enfim? Mas hoje em dia já é algo que mais uma vez, né, a tecnologia anda muito rápido e já ficou até um pouco ultrapassado. Né? Não, mas é interessante isso. Você comentou antes sobre a impressão que você sentiu que as pessoas de lá tinham do Brasil, né? O que você acha que o Brasil tem a ensinar e também a aprender com quem está lá fora? Eu acho que a gente tem a ensinar muito isso, a forma como a gente é inovador e empreendedor. Quando a gente olha assim, o que o Brasil fez ao longo, os produtores fizeram no Cerrado, anos atrás, era um bando de louco, não era? Para vir assim, todo mundo vinha às vezes, colocava a família inteira no carro, falava, não, eu vou lá começar a plantar lá naquele lugar, que todo mundo falava que não ia dar nada, nunca ia conseguir plantar. Então, olha como a gente tem uma visão, eu acho que empreendedora e inovadora. E cada vez mais tentando se superar e ser eficiente. Eu acho a gente muito eficiente na agricultura, assim, quando a gente olha. E eu acho que a gente tem que aprender essa parte como a gente se comunica, como é que a gente se relaciona com o consumidor, sabe? Às vezes, também um pouco... Porque os produtos que a gente produz, em sua grande maioria, a gente está um pouco distante do consumidor e isso traz uma dificuldade. Mas existem exemplos muito legais. No Brasil, a gente começaram-se vários projetos de começar a fazer isso, mas, por exemplo, é muito comum, em outros países, você tem o que eles chamam lá de Open Farm, que é um dia que você recebe as pessoas da cidade que vão lá passear e conhecer a fazenda, não sei o quê, uma coisa meio lúdica. E uma coisa que é um super... para mim, me marcou muito o ano passado, quando eu voltei para a Holanda. 10 anos atrás não tinha isso, quando eu fiz intercâmbio lá. E o ano passado, quando eu voltei, a quantidade... Então, a gente ficou lá uma semana, todos os dias a gente visitou no mínimo 2 fazendas. Todas as fazendas tinham o que eles chamam lá de farm shop, que é tipo uma loja na fazenda, que ele vende os próprios produtos dele, também pega ali de uns outros, mas o que ele está conseguindo fazer? Isso não é só vender os produtos dele, mas ele está fazendo com que o consumidor, a pessoa da cidade, venha e veja a fazenda dele, veja a família dele, veja que aquilo ali é gente da gente. Né? Exato, é gente da gente, sabe? Legal. E eu fiquei isso me impactou muito, assim, que todas as fazendas que a gente foi, tinham as lojas da fazenda, e isso é algo que eu acho que a gente não precisa melhorar, sabe? A forma como a gente dialoga, assim, com esse pessoal consumidor e da cidade, né? Você já viu algo parecido assim no Brasil? Eu acho que aqui no Brasil está começando um movimento que eu acho super legal, que é um pouco, eu acho que o das vinícolas, assim, né? Que você começa a ter, tipo, um restaurante na fazenda. No estado de São Paulo eu já vi alguns exemplos, eu acho que tem uma fazenda de cabra, que eles fazem queijo e recebem as pessoas, mas eu acho que é super... não é comum aqui pra gente, né? Mas também... um pouco, a gente tem que quebrar um pouco a cabeça como que a gente inova nisso. Então, no nosso caso, a gente trabalha com melhoramento genético. Então, eu não vou vender um touro para uma pessoa da cidade. Exato. Então, o que eu posso atrair ela, assim? Tem alternativas, por exemplo, na fazenda a gente tem um monte de baru. Talvez, será que não fazer um dia da colheita do baru? Não sei. Acho que a gente tem que pensar alternativas de melhor dialogar com essas pessoas, sabe? Mas isso é legal, né? Porque, sim, é uma ponte direta do produtor comunicando com o consumidor. Exato. Se você não faz, alguém vai fazer nesse meio e aí pode fazer de forma desvirtuosa, né? Exato. A Ingrid, que viajou pelo mundo, está mais frequentemente em Formosa. Como é que é isso? Como é que você decidiu falar, é em Formosa que eu vou me instalar tendo viajado pelo mundo? Eu digo que minha casa é por aqui, mas ainda tenho as rodinhas nos pés, né? Mas assim, para mim é muito importante, eu acho que acabo por conta do trabalho, vou muito para São Paulo, viajo muito, enfim, mas para mim é muito importante ter essa relação de estar próximo da fazenda. Legal. Eu acho que é o que faz eu ser quem eu sou. Então, eu acho que faz o fato de eu conseguir entender melhor os desafios de ser um produtor, entender um pouco as dores, entender um pouco quais são também os louros disso. Sim. Então,
eu faço muita questão, assim, eu zelo muito por essa minha relação com a fazenda, porque eu acho que é o que me traz, assim, eu acho que essa diversidade de ser quem... Não me desconectar disso, né? A ficar um pouco... Não ficar um ativista que não está mais conectado com a sua ação, né? É a pecuária que te segura? A pecuária é a sua paixão? A pecuária é minha paixão. Todo mundo sempre... Bom, trabalho com soja, com milho. Todo mundo fala, quando você vai começar a plantar? Adoro. Sou uma agrônoma super bem realizada, gosto muito, mas eu acho que a pecuária, para mim, o melhoramento genético, assim, quando a gente vai vendo a forma que o gado vai melhorando, então a forma que a gente vai colocando as características que eu quero, como isso reflete, a gente na fazenda a gente trabalha muito com bem-estar, então a docilidade dos animais, aí todo mundo que vai na fazenda fala, nossa, mas o gado é muito tranquilo, é muito... Eu falo, aqui é assim, então é minha grande paixão. Como é que você acha que são as impressões das pessoas quanto à pecuária? Existe uma visão de que é muito rústica ainda, e aí eu estou falando da minha visão de infância, por exemplo, do contato que eu tive, era tudo muito rústico. Sei que hoje não é mais assim. Mas como você enxerga essas impressões que as pessoas têm a respeito da pecuária? Eu acho que são duas grandes. Eu acho que dentro do próprio agro, eu acho que existe um pouco uma visão de que pecuarista é meio arcaico, é meio atrasado, é o que você falou, um pouco rústico. E tem isso ainda mesmo. Existe áreas e fazendas de pecuária muito extensiva, enfim. Mas a pecuária, ela é muito desafiadora de que, cada vez mais, quem não é eficiente, é muito mais difícil dele se manter. Porque quando você olha para uma lavoura de soja, claro que você tem ali, você tem as pragas, você tem as doenças, mas praticamente cada pé de soja seu é similar. Você não tem um que precisa de mais fertilizante e produz menos, e quando na pecuária, não. Você tem um gado que come mais e produz menos, você tem um que come menos e produz mais, e você tem uma que fica estressada porque existe ali uma hierarquia entre elas. Então, assim, são diversos indivíduos diferentes no mesmo. Então, se você não é eficiente, se você tem uma vaca lá que ela não está te dando um bezerro por ano e ela vai ficando lá na sua fazenda, você não faz isso você não faz isso na agricultura. Você tem um pé de soja, você não colhe ela, vai ficando lá. E você não colhe ela durante os anos. Então, não adianta. Eu vejo por outro lado. Então, existe pecuarista que ainda tem uma pecuária muito extensiva, mas quem está se mantendo e crescendo na atividade, ao contrário, são pessoas muito profissionais e muito eficientes naquilo que elas fazem, porque não é fácil, é melhoramento genético, é nutrição, são tantos fatores, e é um animal ali no final do dia, então que tem suas próprias vontades também, seus próprios comportamentos, enfim, é muito diferente. Legal. E por outro lado, eu acho que do lado da cidade, a gente tem uma visão, eu acho que muito ruim, assim, ainda, da produção animal, a pecuária ser a culpa do aquecimento global e a culpa das emissões de gás de efeito estufa, enfim. E a gente precisa mostrar que, aquilo que eu falei, que o problema não é o boi ou a vaca, mas a forma que você está fazendo. Perfeito. Então, pode ser o grande emissor? Pode, mas também pode ser ao contrário, pode ser parte da solução. Se você tira, e existem vários dados super legais que mostram isso, que muitas vezes, em alguns cenários, se você tira o componente animal desses sistemas de produção, você acaba tendo um potencial de sequestro de carbono menor, porque o animal, ele emite, mas ele também está consumindo aquele capim, que depois vai virar uma proteína animal, e eu acho que os animais são os únicos que conseguem fazer isso, então, de ele ter uma proteína vegetal e ele converter isso em proteína animal, né? E depois, a forma que isso depois, o pasto ele vai crescer, ele vai sequestrar carbono de novo e por aí vai todo o ciclo. Então, a gente precisa conseguir mostrar um pouco isso, de que não é bem assim, né? Me surgiu uma curiosidade muito aleatória, por assim dizer. Você comentou que o animal ele tem vontades, às vezes é condicionado a um estresse. Existe um estudo, algum monitoramento que vocês fazem dessa parte, eu não sei como chamar, neurológica do animal? Existe isso? Existem. Na fazenda a gente acaba muito aprendendo com outros e aí tentando ver aquilo que funciona pra gente, né? Mas eu acho que quando a gente fala de bem-estar animal, um ponto que é importante é que isso tem que fazer parte do melhoramento. Então tem que fazer parte da fazenda selecionar animais que também têm
que são mais dóceis. Então, na fazenda, se eu tenho uma vaca que é muito brava, independente do ambiente que ela está, o estresse que ela está submetido, ela é uma vaca que ela coloca em risco o próprio bezerro dela, ela coloca em risco ela mesma e ela coloca em risco o meu funcionário que está ali trabalhando com ela no dia a dia. Então, essa é uma vaca que não serve para um sistema e a gente tem que selecionar aqueles animais que são mais adaptados ao sistema. Isso no visual mesmo, né? Isso no visual. Perfeito. Mas existem vários, e quem é uma super referência nisso é a Carmen Pérez. Ela trabalha junto com vários pesquisadores, enfim, e eles, na fazenda dela, que é no Vale do Araguaia, eles fazem vários experimentos que demonstram, por exemplo, um sistema, quando a gente vai desmamar os nossos animais, antigamente, o que você fazia? Você pegava, desmamava o bezerro e a vaca, colocava a vaca num canto da fazenda e o bezerro lá no outro canto da fazenda. Aí chegava no dia seguinte, nossa, tinha bezerro que tinha varado cerca, tinha bezerro espalhado na fazenda inteira. Hoje tem um sistema que a gente chama de desmama lado a lado. O que a gente faz? Ou você tem um corredor, ou então no nosso caso na fazenda a gente não consegue fazer um corredor, então que a gente tem uma cerca que tem 10 fios, então tem muitos fios e ele não consegue passar e enfiar a cabeça, e ele vai desmamar do lado da vaca. Então um pasto tá os bezerros, do outro lado estão as vacas. E é incrível, então, lá na fazenda da Carmen eles têm vários dados que eles mostram o número de passos que o animal dá quando ele desmama longe, separado, quando ele desmama do lado, então isso reflete em produtividade, em estresse, etc. E pra gente, experiência própria, muda totalmente. Então, quando você separava os animais, ficava aquele berreiro e vaca procurando bezerro, aquela loucura. E hoje, não. Fica uns deitadinhos de um lado, outros deitadinhos do outro, porque eles estão se vendo. E aí, ao longo dos dias, eles vão se adaptando, saem para comer, para beber sua água. Então, isso vai diminuindo o estresse. E isso, mais uma vez, reflete em produtividade. Então, os nossos bezerros, quando eu vendo, se eu vou vender um lote de bezerro, os nossos bezerros não são aqueles bezerros que vão chegar na fazenda de quem eu vendi e vão sofrer, vão emagrecer, enfim. Por quê? Porque eles não passam por um estresse dessa separação das vacas. Legal. Então, isso reflete em produtividade. Você faz um desmame sem gerar o estresse da ausência, né? Exato. Por assim dizer, né? Você acha que os pecuaristas eles têm alguma bandeira que eles levantam a título de defesa, por assim dizer? Eu acho que o histórico do produtor rural é de estar sempre se defendendo de alguma coisa. Houve o tempo que se defendia dos agrotóxicos, depois dos transgênicos, depois se defendiam do desmatamento, como você bem disse. O pecuarista está em que momento nesse histórico aí? Eu acho que muito nesse tema das emissões, sabe? De que o metano é o problema do mundo. E assim, entende-se um pouco, porque existem várias polêmicas que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, mas que o metano ele tem um poder de aquecimento maior na atmosfera, mas ao mesmo tempo a permanência que ele fica na atmosfera comparado com uma molécula de carbono é muito menor. Então ele aquece mais, mas ele fica muito menos tempo. Mas aí quando você vai calcular lá as emissões, e aí os órgãos internacionais, IPCC da vida e etc., calculam isso, eles não consideram isso. Então consideram como se o metano fosse o grande problema do mundo. Entendi. E na verdade não é bem assim. Então eu acho que hoje a grande bandeira é a gente mostrar isso, de que mudanças climáticas não é culpa da vaca, não é culpa do metano que sai da vaca e do boi. Então, ao contrário, né, a gente pode ser uma ferramenta para tentar mitigar esse processo. Legal. E, inclusive, a sua atuação, você disse que é muito frequente nisso, né? Em estratégias, por assim dizer, processos de preservação, né? Onde a pecuária e a preservação elas se conectam? Bom, primeiro, acho que se conectam aonde que uma coisa precisa da outra e, por exemplo, quem anos atrás tomou a decisão de que seus pastos seriam todos limpos, não teriam uma árvore, que era o antigo mito de que boi engordava no sol, hoje está precisando replantar suas árvores, porque boi não engorda no sol. Então, ele precisa de sombra. Então, a gente precisa dos componentes de árvores no pasto, a gente precisa de vegetação nativa, enfim. E nesses sistemas, que mais uma vez vem tecnologia e inovação, nos sistemas de integração pecuária-floresta, lavoura-pecuária-floresta, enfim, que são fantásticos do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, existem os mais tradicionais, onde a gente olha o consórcio de eucalipto, com pastagem, enfim, mas tem uns super inovadores por aí, super legais, que estão surgindo de você ter, por exemplo, espécies nativas. Então, você ter uma
uma integração floresta-pecuária de Baru, por exemplo, ou de outras espécies, que é super interessante. Então, eu não vejo a pecuária como uma pecuária longeva se ela não estiver conectada com preservação. Né? Entendi. Tem, inclusive, um termo, acho que é ILP, você me corrija se estiver errado, né? É o que dá essas direções para essas ações? Isso, que é esse sistema de integração lavoura-pecuária, que eu acho que é muito mostrar como que a gente consegue ser eficiente numa mesma área. Perfeito. Então, como que eu consigo integrar, seja vegetação nativa, seja pecuária e, em muitos casos ainda, agricultura, né? Essa é a realidade de vocês lá na Fazenda Grota? Então, na fazenda a gente não faz uma integração, a gente não planta, então a gente não tem a gente não tem o L do lavoura. A gente já tentou, a gente já fez algumas integrações lavoura-pecuária com sorgo, enfim, mas não é muito a nossa aptidão. Então hoje a gente produz volumoso na fazenda, que é silagem, enfim, mas de forrageira. Mas eu tenho alguns planos, alguns sonhos aí da gente conseguir colocar o componente florestal, de ter uma integração pecuária-floresta, mas com espécies nativas, que eu acho que podem trazer um grande... Eu quebro muito minha cabeça, não sei se algum dia eu vou encontrar uma solução para isso, mas é como que a gente consegue valorizar o que a gente tem das nossas áreas de floresta. Então, a gente tem um excedente, 15% de excedente de reserva, e eu não tenho a pretensão de abrir isso. Mas como é que eu consigo monetizar isso? Talvez seja, sei lá, com espécies, como que eu falei do Baru, ou seja, com apicultura, não sei. Eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha de como que eu consigo, talvez, gerar valor dessas áreas de vegetação nativa. Isso leva em conta a geografia do local? Você comentou que está situado na região de Formosa, mas pouco do lado já é uma geografia diferente, onde vocês estão é diferente. Leva em conta também isso, a geografia? Se é serra, se é morro, se é pantanal, se é cerrado? Com certeza. A gente está, como eu falei, bem ali descendo, quando a gente está em Formosa, e a gente vai ali no Vale do Paraná. É uma região, para quem não conhece aqui, que é cercada por duas serras, né, que vão continuando até quase chegar na Bahia. E a Fazenda da Grota fica no pé da serra. Então, a gente tem, por um lado, eu falo que é o benefício de que a gente tem uma diversidade de animais gigantesca na fazenda. Então, veadinhos, tucano, araras. Araras tem de 200, 300, não sei quantas. Coatis, são muitos animais. As onças que às vezes decidem fazer um almoço lá com os nossos bezerros, acaba acontecendo. Mas tem esse benefício, mas também traz o desafio de áreas um pouco mais acidentadas, áreas que tem muita pedra, e aí é um pouco isso. A gente tem discutido um pouco isso nos últimos tempos em casa, de que será que algumas áreas têm aptidão mesmo para a gente continuar forçando isso ser um pasto? Entendi. Ou eu não deveria deixar ser uma vegetação nativa e de alguma forma a gente tentar ter ali algum benefício com isso, sabe? Porque eu acho que tem muito isso também, a aptidão, sabe, das áreas. Tem áreas, às vezes, que tem uma super aptidão agrícola ou para pecuária, e tem áreas que às vezes não tem, e que a gente deveria também ser, eu acho que, respeitar. Entendi. Exato, e ser inteligente aí no uso desse capital natural, né? Legal. Vocês estão no pé da serra, se fosse no alto da serra já seria uma operação totalmente diferente. Né? Provavelmente a gente já está plantando milho para semente, não sei, ia ser totalmente diferente. É muito prazeroso você ver essa biodiversidade ali na prática, saber que você está contribuindo para a preservação disso? É muito. É isso que eu falo, que é muito gratificante, sabe? Poxa, quando você vê ali os macaquinhos, a quantidade... no meu Instagram eu sempre mostro, porque eu acho muito curioso, que a gente tem várias espécies, né, de macacos na fazenda. Tem o macaco prego, tem os saguis e tal. E aí os pregos, eles pegam um coco e eles quebram para abrir o coco. E aí quando você vai andando na fazenda, você vai achando as pedras com o coco quebrado e a pedra que ele usou para quebrar. E eu acho ele muito inteligente quando ele faz isso. Então é muito gratificante você ver isso, assim, E quando eu falo que isso aconteceu, não é lá no meio da mata da nossa fazenda. Não, é tipo no meio do pasto ou do lado do pasto. Justamente por isso, porque está integrado. Não é aqui a produção, aqui as coisas elas vão sendo integradas. Eu acho que isso é um benefício também da pecuária, né? Que a gente consegue fazer isso. Uma área de lavoura muito mecanizada,
é um pouco tem outros desafios, né? Sim. Então acho que isso é um benefício também da pecuária. Muito legal. Quantos anos desse seu trabalho lá na fazenda? Já está indo para 9 anos que eu estou na fazenda. Que legal, que legal. O que você destacaria como um diferencial do trabalho de vocês lá? Eu acho que o nosso diferencial é justamente a sustentabilidade. Então, a forma que a gente busca isso, tanto na nossa produção, mas também naquilo que a gente quer produzir. Então, quando a gente decidiu tomar o caminho de trabalhar com melhoramento genético, é porque eu quero fornecer para minha região exatamente um animal que vai ser eficiente, que vai ser produtivo, mas adaptado à nossa região. E isso a gente só consegue pensando num animal que vai estar ligado ali, integrado com sustentabilidade. Então, da forma que eu vi os ganhos no meu sistema de produção, eu quero também que a nossa região possa avançar e também ter esses ganhos. Então, acho que isso é muito nossa marca. A gente não fica tentando combater o fato da gente estar no cerrado. A gente se adapta a isso e tenta e busca como que eu posso ser produtivo e eficiente nesse sistema. Que legal. É um laboratório, então, para você testar laboratório. Coisas novas. Com certeza, com certeza. Não, que bacana. Fazendo a conexão de novo com a sua trajetória, teve muita inspiração para você executar esse trabalho hoje? O que te motiva a continuar inovando e, enfim, como você disse, mantendo essa pulga atrás da orelha de sempre estar tentando resolver algum problema? Sim, eu acho que teve muita inspiração, assim, eu acho que inspiração de outros projetos, como eu citei, legal. Carmen Pérez, outros pecuaristas que fazem trabalhos muito legais e que a gente acaba aprendendo muito com o que eles estão fazendo, mas eu também falo de inspirações, eu acho que de outras, às vezes de outros setores, outras cadeias, de pessoas que às vezes foram um pouco peixe contra a maré e tentaram fazer diferente. O fazer diferente, muitas vezes, é cansativo, é solitário, traz dores, mas no final a gente tem que acreditar naquele propósito que a gente quer, né? No objetivo final. Então, com certeza, eu acho que essas inspirações são muito, muito importantes. Que legal. Você acha que foi esse leque de atuações que você tem que te proporcionou diversas premiações de destaque nesse sentido? A gente podia destacar o Mulheres no Agro, por exemplo. Não sei se é o de maior notoriedade, mas foi esse leque de atuações que te proporcionou isso? Eu acho que sim. Quando eu olho, assim, às vezes esses prêmios são super gratificantes, eu fico super feliz, mas até às vezes eu fico um pouco, nossa, não cai um pouco a ficha, sabe? Fica aquela coisa de, nossa, mas é isso mesmo? Será que eu estou fazendo tudo isso legal mesmo? Enfim, mas eu acho que sim, eu acho que isso que talvez traz essa identidade, né? Tanto para o meu trabalho, quanto para o trabalho que a gente faz na fazenda, que eu acho que é em família, em conjunto, essa identidade de ser uma coisa mais aberta, talvez mais conectada, sabe? Então, eu acho que sim, é um super privilégio. Você sempre se sentiu pertencente ao agro como mulher, ou você teve muitas dificuldades e barreiras? Eu acho que eu sempre me senti pertencente, mas eu tive dificuldades, eu acho que no começo, mas não só de mulher, mas também mulher jovem. Eu acho que isso também traz uma camada a mais. Entendi. Então, eu já tive várias situações na fazenda de que eu ia negociar um lote, por exemplo, e a pessoa falava, não, vou esperar seu pai chegar. Não, meu pai está em São Paulo, ele não vai chegar. Então, isso acontece. Mas, por outro lado, eu acho que talvez eu sou privilegiada, enfim, eu sempre também tive muito respeito dos funcionários da nossa fazenda, das pessoas que trabalhavam comigo e também tive muito apoio, eu acho que a retaguarda do meu pai. Eu acho que ele nunca me tratou diferente por eu ser mulher. Ele nunca falou, você é mulher, então você não vai fazer esse tipo de coisa. Ao contrário, meu pai, ele é bem mão na massa na fazenda, legal. Quando está na fazenda é dirigir trator, ir tirar cupim se tiver com a enxada, enfim, e nunca foi diferente por eu ser mulher ou ser homem. Nisso daí. Exato, então acho que isso sempre eu sempre fui muito mão na massa, assim, na pandemia eu tive a oportunidade, que eu falo que era uma oportunidade de morar na fazenda, 2 anos praticamente, e aí foi assim, também um período super transformador para mim, porque trabalhar na fazenda, mas não morando lá, estando lá mesmo que toda semana, mas não morando é uma coisa. Agora você está 100% o tempo todo na operação,
te traz um desenvolvimento e uma visão muito diferente. Legal. Então, foi um período bem interessante e isso, assim, bem mão na massa, de sujar a botina mesmo e que traz, eu acho que... aprende, né? É assim que se aprende, exatamente. Então, hoje eu consigo estar em São Paulo, eu consigo estar, se eu quiser, na China e eu vou estar entendendo o que está acontecendo ali na fazenda e eu sei quais são os maiores desafios, então eu sei se, puxa, a gente precisava fazer uma coisa e era para demorar uma semana, só que está demorando 2, está acontecendo algum problema, o que está acontecendo? Então, me traz, eu acho que até foi um presente de me dar essa bagagem de hoje eu conseguir fazer outras coisas, conseguir gerir outras coisas ao mesmo tempo. Né? Domínio, né, que você já consegue ter da operação, né? Exato. Eu quero, nesse final, tentar causar uma polêmica, te perguntando se a mulher gerencia melhor ou apenas diferente? Boa. Eu acho que a mulher, ela gerencia diferente. Eu não sei se é melhor, porque eu acho que existem mulheres muito boas, homens muito bons, mulheres que talvez não são tão boas, homens que não são tão bons. Acho que tem de tudo. Sim. Mas eu acho que o olhar da mulher é um pouco diferente, principalmente nas relações humanas. Mas também nada é uma regra, né? Existem homens, às vezes, que são bons nisso. Mas eu acho que a mulher, ela tem um pouco mais uma visão na hora de trabalhar ali o capital social, principalmente dentro da fazenda, sabe? Então, de entender quais são as fortalezas e quais são ali, às vezes, os calos de uma pessoa, aonde que como é que aquela pessoa você gere, como que é melhor você falar com ela, quando é melhor. Então, eu acho que a mulher, ela tem um pouco mais essa visão. Verdade. E a mulher, geralmente, também geralmente ela tem uma visão, não é muito, em casa eu cuido um pouco mais da parte prática do que da parte administrativa, mas geralmente as mulheres também eu vejo de outros casos, elas são muito boas também nessa parte administrativa pela organização. Então, muito ordenadas, eu acho que tem também uma visão diferente. Então, eu sempre acho que junta e dá uma mistura muito boa quando a gente tem uma mulher no ambiente, né? Não, e o setor do agronegócio, as fazendas, elas precisam ser geridas dessa forma hoje em dia, né? Não tem mais espaço, muitas vezes até para o amadorismo. Não. As fazendas precisam se profissionalizar. Imagino que o desafio esteja também aí, né? E uma coisa que eu acho que a gente cada vez mais tem que discutir é que também a gente precisa começar a entender que a gestão de pessoas, ela é cada vez mais, ela vai ser um enorme desafio dentro da fazenda. Porque a gente começa a ter gerações novas entrando, e eu não estou falando só entrando na sucessão do negócio, mas entrando como funcionários. Às vezes você tem, na operação, você tem um funcionário de 60, 70 anos, às vezes ele está se aposentando e vai entrar um de 22, de 23. Essas gerações, elas são muito diferentes. A forma de você é totalmente diferente. A forma de você lidar e não só a forma de você engajar é muito diferente. Então, cada vez mais a gente precisa desenvolver essa sensibilidade, senão a gente vai ter problemas no futuro. Eu imagino. A capacitação, inclusive, né? É um desafio que a gente vê muito nas empresas. A gente, enfim, a SM tem muito contato com o produtor, então percebe essa dor que o produtor, nas mais variadas culturas que ele tem ali, sente, né? Da mão de obra qualificada, da tecnologia ao alcance ali de quem opera, né? Então isso é interessante. Mas algo que me chamou muito a atenção na nossa conversa é esse legado que você traz, familiar, das experiências que você acumulou, né? O que você tem de legado que você absorveu e qual é o legado que você tenta transmitir agora nessa posição de comunicadora também, né? Do segmento. Legal. Eu acho que o legado que eu absorvi é de ser perseverante, sabe? Eu acho que, óbvio que nesses meus 9 anos na fazenda, a gente olha e nossa mente, ela é inteligente, ela tenta às vezes só lembrar das coisas boas, mas sempre tem altos e baixos. E uma vez, meu marido me falou isso e sempre me ficou muito marcado, de que a constância, de que a evolução e a constância não é só uma linha reta. Ela tem altos e baixos, mas ela segue uma tendência. No todo ela é crescente. No todo ela é crescente. Perfeito. E é exatamente isso. Então, eu acho que eu peguei muito esse legado da perseverança. E eu acho que eu tento deixar o legado de que a gente pode ser eficiente sendo equilibrado nas coisas, sabe? A gente não precisa... Acho que eu tento transmitir isso como pessoa. A gente não precisa ser radical para um lado, radical para o outro. Ou a gente pode ser equilibrado nas coisas. E aí, quando a gente pensa em ser equilibrado nas coisas, seja
na forma que talvez eu vou tentar me comunicar com uma pessoa. Uma vez fui super instigada a fazer um podcast, dividir um podcast com uma pessoa vegana. Poderia ter falado não de cara, mas não, peraí, vamos escutar. Eu provavelmente não vou concordar com várias coisas, mas vamos tentar ser mais equilibrados, sabe? Um pouco mais abertos ao diálogo. Quando eu estou dentro da fazenda, não precisa ser só produção, eu posso olhar também. Não precisa ser só produtividade, eu posso olhar para as pessoas, eu posso olhar para o ambiente também, mas também não vou só olhar para o ambiente. Então, acho que é isso, assim, eu tento deixar muito isso, que a gente pode ser um pouco mais equilibrado nas coisas. Que legal. Sendo jovem e inquieta, se me permite dizer, no sentido de buscar inovação e soluções, para onde você tem mirado os seus sonhos e objetivos daqui em diante? Nossa, isso é uma boa pergunta, porque eu nunca... eu sempre tenho... Sabe aquela pergunta quando vão ter uma entrevista, alguma coisa, falam, onde você se vê em 5 anos? Onde você se vê em 10 anos? Eu nunca sei a resposta. Mas, assim, eu acho que eu me vejo ainda... eu tenho grandes planos, eu acho que como dentro da fazenda, em como que a gente pode continuar evoluindo. A gente ainda tem muito a evoluir. Então, quando eu vim trabalhar na fazenda, não é que a gente só continuou o negócio com uma sucessão, mas a gente mudou muito o negócio, a gente intensificou muito o negócio, mudou o core, que na época era só cria, e a gente mudou para melhoramento genético. Então, a gente ainda tem muito que amadurecer como negócio dentro da fazenda. E eu acho que eu, como profissional, eu acho que meu grande sonho é poder um pouco vestir essa camisa, sabe? De tentar, por um lado, engajar produtores e tentar forçá-los e instigá-los a conseguir cada vez mais olhar para a sustentabilidade, não só abraçando árvore, mas como sistema de produção, de efetiva, e conectar isso, mostrando isso para fora, sabe? Mostrando que as coisas são um pouco mais, é o que você comentou no começo, que as coisas são um pouco mais complexas do que só o trivial ali do tá fazendo certo, tá fazendo errado. Não é bem assim. As coisas, existem muitas coisas boas, existem coisas a melhorar, e como que a gente avança nisso, mas não só focando no ruim, né? Que legal, Ingrid. Eu fiquei, inclusive, muito curioso de poder, quem sabe, conhecer a operação da fazenda e mudar um pouco daquela impressão da pecuária na infância e conhecer a realidade de hoje. Muito legal mesmo. Sabia que valeria muito a pena esse bate-papo contigo. Então, queria te agradecer por participar conosco. Como você bem disse, teríamos temas para conversar muito ainda, mas eu creio que teremos novas oportunidades. Queria te agradecer, dizer que para nós foi um privilégio poder te ouvir. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando está se identificando com isso daí e se inspirando também. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Léo, também. Bom, a fazenda está de porteiras abertas aí, a gente pode continuar esse papo tomando um cafezinho na fazenda. Legal. Mas obrigada, eu acho que esse papo, como até passa rápido, né, como as coisas fluem, e é isso, eu acho que estou super à disposição para a gente, depois, quem quiser se conectar, conversar, enfim, estou super aberta, e a fazenda também está muito aberta para quem quiser ir conhecer. Que legal. Eu queria, antes de encerrar, te dar a oportunidade de uma mensagem final. Quer seja para a nossa audiência, quer seja para familiares, queria te deixar à vontade para essa mensagem final. Legal. Bom, eu acho que eu vou deixar para quem está ouvindo aí, quem está tá prestigiando a gente. Acho que minha mensagem é de ser perseverante naquilo que a gente acredita, naquilo que você busca. Não só que às vezes a gente é um pouco levado a entrar no automático, o que é mais fácil, o que vai ser mais prático, mas assim, se segure naquilo que você acredita que é o certo, que você acredita que vai ser o melhor, e tente se conectar com as pessoas que vão te dar essa rede de apoio. Se cerca, é aquele velho ditado que você é o resultado de não sei quantas pessoas que você tá por perto, mas é um pouco isso. Eu acho que tenta se conectar com essas redes que vão te ajudar a se desenvolver. Que legal. O ativismo, ele pode ser benéfico, né? Exato. Desde que haja propósito nisso tudo, né? Exatamente. Fantástico. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até o final deste bate-papo. Te convidar a acompanhar esse episódio também lá no Spotify, já está disponível. Enfim, deixo o meu convite aqui para que você se inscreva no canal do YouTube da SM Tratores e até o próximo episódio do SMcast. Um grande e forte abraço.